bom dia. Bora lá. Manhã de estreia com o meu parceiro Henrique, que vai chegar pra gente começar a nossa websérie Pontos de Virada. Bora lá, mais uma semana. Bom dia, Gabriela, seja bem-vinda. Bom dia, gente. Tô aqui aguardando o Henrique pra gente começar a live de hoje de estreia da websérie Pontos de Virada por um novo jeito de educar. O Henrique chegou, bora lá. Tá vendo? Olá, Clau. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Você tá me ouvindo bem? Tô. Meu fone não tá funcionando, mas a gente pode falar assim mesmo, não tem problema não. Uhum. Então bora lá, como é que você tá pra estreia de hoje, menino? Tô animado, vai ser legal. Vai ser bacana, necessário. Uhum. Vai ser muito Eu bom. também tô bem animada, né? Todo mundo que tá aqui ao vivo com a gente, sejam bem-vindos. Quem vai assistir a gravação depois. Esse projeto aí, eu e o Henrique, a gente já está trabalhando nele há algum tempo, alguns meses, eu acho já, né, Henrique? É verdade. Bastante trabalho, é isso aí. Bastante trabalho para falar de um tema, né, que começou ali com fogo na calcinha. A gente foi falar do dilemas da educação. É um tema que eu gosto bastante, o Henrique também. Então, por isso que a gente decidiu fazer essa parceria e levar conteúdo e levar ferramenta para falar de um tema que é um desafio, né, Henrique, na vida de homens, de mulheres, que é a educação da molecada, né? Então, estamos aqui para começar, né, essa websérie falando sobre a mãe exausta e o pai tóxico. O tema já é meio fogo na calcinha, né, Henrique? É verdade, é verdade. Agora que a gente está começando a conversar sobre isso, né, esses termos podem começar a aparecer com mais leveza, para a gente poder estar mais aberto para conversar, né? Eu acho que há alguns anos atrás isso não seria possível. Sim, sim. E eu acho que a grande vantagem que a gente tem é esse espaço para poder falar, né, Henrique? Para poder conversar sobre isso. E é a partir dessas conversas que a gente consegue também ampliar a consciência sobre os nossos desafios e como é que a gente resolve, né? Porque eu acho que essa também é uma proposta do nosso projeto Juntos, que não é só conversar sobre os desafios e sobre os problemas, mas que soluções que a gente pode trazer, né, para o papai, para a mamãe, para as pessoas que vão se conectar aí com a nossa proposta. Então, eu acho que muito mais do que conversar sobre problemas, a gente quer oferecer aí ferramentas para fazer isso acontecer de uma forma mais leve, de uma forma mais positiva, né? Isso, é verdade. Porque aí, desde o começo que a gente começou a conversar, né, a ideia sempre foi ser uma coisa prática. Porque toda a conversa teórica, a conversa sobre a vivência de cada um, tudo isso é importante. Mas as pessoas precisam ouvir isso, usar isso para embasar as decisões que elas vão fazer, né, com os filhos, com toda a comunidade que está em volta da vida dela. Mas é importante também falar como fazer algumas coisas, porque muitas vezes a gente reconhece um problema, a gente reconhece que sofre com um problema, mas não tem ferramentas, a gente não conhece algumas ferramentas possíveis e muitas, acho que a maioria são ferramentas muito simples, aqui não estão ao nosso acesso, a gente não aprendeu, inclusive porque a gente reproduz o que a gente aprende, né? Que inclusive que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? Então a ideia sempre foi ser bem prático, né? Então a gente conversa, a gente entende o problema e aí, o que a gente vai fazer com isso daqui para frente? Como é que a gente vai transformar isso numa coisa palpável no dia a dia, né? Exatamente, exatamente. E aí, pessoal, né, para quem está aqui ao vivo, para quem vai assistir a gravação, então, assim, essa websérie, ela vai acontecer de forma recorrente, quinzenalmente, mas essa semana a gente vai fazer essa maratona com 3 lives. E hoje a gente vai conversar um pouquinho para a gente se contextualizar, porque a gente vem de um lugar em relação à educação, ao nosso jeito, né, de educar, e não tem como, né? Eu e o Henrique, a gente tem algo em comum em relação a tudo isso, não tem como a gente
falar de um tema ou falar de um problema sem entender as causas, né, da onde vem. E como a gente vem constituindo o papel, né, da mulher e o papel do homem influenciam diretamente no nosso jeito de educar. Então, é sobre essa contextualização, né, sobre isso que nós vamos falar hoje, e vamos começar falando dessa mãe exausta, dessa mãe sobrecarregada e desse pai que é muitas vezes infantilizado, né, nessa figura paterna. E isso vem, né, e aí o Henrique, gente, o Henrique é o homem dos dados. Mas para abrir esse tema, eu vou trazer um que ele pesquisou, né, de um artigo da Maria Cristina, que está falando o seguinte, que as mulheres, elas trabalham por semana de 20 a 22 horas semanais com afazeres de casa. Já o homem, eles trabalham metade disso, 10 horas. Então, aqui já começa a diferença no rolê, né? Então, como é que é isso, Henrique? Como é que isso está refletindo aí na hora da educação das crianças? Quando a gente vê um número assim, a gente começa a ficar mais familiarizado com alguns termos, né? Por exemplo, jornada dupla, acúmulo de função, né? E que a gente toma isso como natural. A gente dificilmente questiona algumas coisas que estão assim atribuídos a cada papel, né? O papel do homem, o papel da mulher. Então, para quem ouviu os podcasts, né, nos episódios do Fogo na Calcinha sobre essa temporada da educação, o primeiro episódio a gente falou alguma coisa sobre isso, né? Que como na história, no decorrer da história do ser humano, como foi que a gente foi construindo a ideia de homem e construindo a ideia de mulher. Tá tudo bem detalhadinho lá para quem quiser ir lá e pegar essas informações, mas de uma forma muito básica, a gente pode falar que sociologicamente, historicamente, ao homem foi atribuída a esfera pública e a mulher foi atribuída à esfera privada, à esfera doméstica. O que isso quer dizer, né? Que na constituição das famílias ou dos grupos, né, isso há muito tempo atrás, os grupos sociais, o homem sempre foi aquela figura que fez a política, que foi trabalhar, que tomou as decisões na esfera do coletivo, né? Então por isso que ele ia para fora, ele ia para o público, e a mulher foi atribuída a ela a parte doméstica, que é ficar em casa, tomando conta dos filhos, né? Tendo a certeza da legitimidade do filho atribuído àquele homem, para que ele seja herdeiro daquele homem, não de algum outro, enfim, está tudo explicadinho lá no podcast, né? E assim, isso é muito importante a gente entender, né? Porque o que a gente faz hoje, a forma como nós nos comportamos, não é natural, né? Não tem um conjunto de genes na natureza que diz pra gente, você vai para a vida pública e você vai ficar na vida privada e ponto final. Não é assim, é uma construção. Então, essa conversa é para a gente trazer para as pessoas essa noção da construção social, para a gente entender o nosso papel, entender em que lugar nós estamos, né? Por que nós somos o que somos, por que nós fazemos o que fazemos, da forma que fazemos. Porque é a partir desse ponto de vista crítico que a gente vai olhar as pequenas coisas do cotidiano e colocar em um contexto, né? Então, quer dizer, se eu trabalho, a mulher pode pensar assim, se eu trabalho de 20 a 22 horas semanais e o meu companheiro trabalha 10, por que isso acontece? De onde vem isso? Né? Eu não aprendi a questionar isso quando era criança. Né? Eu não aprendi a questionar por que o cara trabalha menos que eu, por que ele trabalha mais que eu. Né? Então a ideia é a gente começar a pensar sobre isso. E esse é só um dado, né? Esse das horas domésticas é só um dado, tem, nossa, infinidade. Tem diversos. Mas eu acho que ele é um bom dado para ser um ponto de partida para a gente refletir nessa linha do que está trazendo e perceber como que é isso no nosso dia a dia, né? Quando a gente olha essa informação de que com tarefas domésticas a mulher trabalha o dobro, né, do que um homem, porque às vezes a gente está olhando isso como natural, né? Porque faz parte dessa identidade da mulher. Isso vai mantendo esse padrão no nosso jeito. A mãe vai continuando exausta
E o pai acaba sendo essa figura que vai ser infantilizada, porque tem uma outra informação que quando, né, desde o ano passado, que eu tenho estudado muito mais do que a minha olhado a minha vivência, mas olhado como é que é isso no mundo, né, socialmente, ainda quando as tarefas são melhor distribuídas, a mulher ela acaba indo adotando esse papel da gestora do rolê, né? Então, assim, não é ela que faz, mas é ela que manda alguém fazer, entendeu? Ó, vai lá, fulano, faz isso, ciclano. Isso também ocupa, né, energia, isso também demanda. Então, assim, a gente precisa, e aí eu acho que a gente já pode fazer um gancho, né, Henrique, com uma ferramenta, como é que a gente traz para dentro de casa a possibilidade de conversar sobre essa dinâmica, como que é essa dinâmica aí na sua casa, né? O quanto que você, enquanto mulher, não está exausta, como é que está o consumo das suas horas aí com as atividades de casa, e o homem, né? Como é que você está sendo um homem infantilizado ou não aí no rolê, né? Como é que a gente pode trazer isso de forma prática para resolver isso dentro da casa das pessoas, né? Porque não importa o dado, importa como que funciona na nossa casa, né? Uhum. Isso que a gente está falando sobre uma carga, um trabalho invisível, né, que a mulher, que tem sobre os ombros da mulher, isso se chama carga mental, né? E é um termo conhecido por algumas pessoas, por muitas pessoas não é conhecido e é pouco pensado, pouco refletido. Então, assim, o que é, vamos assim definir o que é carga mental, né? É assim, é o desconforto e o sofrimento originados da gestão, da organização, do planejamento, tudo que envolve essa questão do pensar a vida doméstica, né? Porque não cansa só você ir lavar uma roupa, mas cansa muito mais você pensar que o cesto está ficando cheio, que se você não lavar ali, a criança não vai ter uniforme para ir para a escola, se a criança não tiver uniforme para ir para a escola, não vai poder entrar na escola, se ela não entrar na escola, ela vai ficar em casa, se ela ficar em casa, eu não consigo trabalhar, se eu não conseguir trabalhar, vai dar um problema para o meu chefe, e se der um problema para o meu chefe, eu corro o risco de perder meu emprego. É uma cadeia que... quanto mais tarefas você tem para decidir, mais pesado fica, né? E a mulher assim, foi atribuída a ela esse papel de pensar, né? Não só executar, mas pensar. E isso é a carga mental, esse é o desconforto, esse é o problema, e é isso que o homem tem muita dificuldade de pensar, de entender, porque não é intuitivo para ele, não é natural para ele, por diversos motivos, né? Por exemplo, não foi ensinado isso quando criança, e foi ensinado à mulher, né? Não foi ensinado ao homem, não que isso seja uma desculpa, né? Mas vamos começar a pensar como que surgem os papéis, né? A mulher desde nova é ensinada a fazer isso. Você vê, se você tem um homem e uma mulher, um menino e uma menina numa família, talvez seja atribuída à menina mais obrigações dentro da casa do que ao menino, né? Isso ainda acontece. E isso vai se acumulando, ela vai desenvolvendo essa habilidade que o homem não vai. Só que essa habilidade se sobrecarrega ela porque não há essa divisão, né? Então, como que a gente começa a pensar isso? Como é que a gente começa a mudar isso? Como é que a gente, né, faz o homem perceber que o lugar que ele ocupa é nocivo? Porque também, muitas vezes, o cara não sabe que é. Ele não sabe que é. E ele continua reproduzindo. E ao mesmo tempo... né? Porque assim, nenhum cara consegue atribuir de forma e a mulher fica nesse papel achando que é natural, né? Tudo bem eu ficar sobrecarregada. Eu já senti essa exaustão muito forte, né? Principalmente quando os meus filhos eram pequenos. À medida que eles vão crescendo, algumas coisas se tornam mais fáceis, outras mais difíceis, mas a sobrecarga, né, essa carga mental, quando os filhos são menores,
ela é muito maior, né? Então, assim, eu me lembro, né, para quem não sabe, eu sou mãe adolescente, tive gêmeos, então essa carga do primeiro ano dos gêmeos, por exemplo, foi exaustivo, eram 2 bebês, era amamentar, eram crianças prematuras, então, assim, dependendo da fase, né, dos filhos, essa carga mental ela ainda fica potencializada para a mulher, né? Porque aí também se acha, porque aí tem coisas que também, coisas que a gente vai falando e que vão mantendo a gente nesse lugar, né? Ah, mas amamentar não dá para o pai fazer, amamentar é só a mãe, né? Então, assim, ainda tem papéis que ficam muito marcados para a mulher, e a gente vai mantendo isso e naturalizando, né, essa mãe exausta e esse pai infantilizado, que é como se ele fosse um coadjuvante nessa história. E não, né, ele é protagonista desse rolê também, né? Sim, sim, exatamente. E assim, ó, para a gente começar a pensar assim, como que a gente muda isso, tá? Vamos começar a pensar assim, como é que a gente muda isso? Eu acho que a primeira coisa é tomar consciência. A primeira coisa é tomar consciência do que acontece. E se a gente começar uma escala grande e for se tornando cada vez mais particular, né, individual, a gente precisa entender historicamente como a coisa se deu. Eu acho que é um passo, né? Não precisa se apegar muito a isso, mas eu preciso entender mais ou menos como foi que o homem e a mulher foram sendo construídos na história. A gente precisa entender isso, né, para a gente poder colocar em perspectiva. Ou, por exemplo, começar a trazer alguns dados para poder provar essa ideia. Então, por exemplo, a gente pode achar assim que a mulher no Brasil é livre para fazer o que quiser, para fazer o que não quiser, mas será que é mesmo? Será que isso se aplica a todo mundo? Será que todo mundo vive da mesma forma? E enquanto classe, pensando enquanto a mulher enquanto classe, né? A gente, por exemplo, aqui no Brasil, um pouco mais de 40% das mulheres se casam com menos de 18 anos, super jovens, é uma época que elas deviam estar estudando para poder ocupar um cargo, né, para poder empreender, para poder se desenvolver enquanto seres humanos. E 40% das mulheres do Brasil se casam com menos de 18. Isso porque a nossa sociedade entende a mulher dessa forma. Entende que o papel dela, por exemplo, é casar e ir para casa, né? E a gente pode começar a... o papel dela, né? Eu acho que assim, a mulher hoje ela está no mercado de trabalho, mas aí para complementar essa informação que você está trazendo, na hora de escolher, e eu já tive que fazer essa escolha por exaustão, né? Por estar surtando, não foi uma escolha assim, vou me organizar melhor porque tive gêmeos e vou ficar em casa cuidando dos meus filhos. Não foi assim. Surtei, assim, era uma questão de saúde, acabei optando por sair da minha carreira. Porque isso também tá, além dela casar cedo, né, além de tudo isso, parece que por ela ser mulher e por ela ser a mãe, cabe a ela abrir mão, né, da carreira em algum momento que a dinâmica familiar pede isso. Né? Não, é muito mais difícil a gente ver um homem dando uma pausa na carreira dele por uma necessidade familiar. É muito mais comum a mulher fazer isso. Isso, exatamente. E a gente se pergunta por quê. Você sabe que quando eu fiz essa pergunta a alguns homens, eles falaram que é por conta da amamentação, por exemplo. Né? Porque a mulher que amamenta e tal. Você fala, tudo bem, tem um certo sentido, né? O peito está na mãe, ela precisa amamentar a criança. Só que quando você pega um outro dado que fala que a média de amamentação, né, de tempo de amamentação que as crianças têm, chega no Brasil que é uns 3 meses. Quer dizer que a mãe passa 3 meses amamentando e depois vai para a mamadeira, o que não é o problema, não é a discussão. Só que uma mamadeira pode ser dada tanto por um homem quanto por uma mulher. Exatamente. Entende? E então, assim, por que ainda está se usando essa desculpa, né, que é uma desculpa que não cabe? E por que não é o homem abrir mão? Por que não é o homem abrir mão de qualquer coisa que seja? Né? Então, por exemplo, para a gente colocar em números,
sabe assim, para ficar muito claro. A gente leu, né, claro, a gente procurou uns dados e não é o país, mostra lá que lá na Espanha, que é uma realidade que não é muito diferente do Brasil, quase 60% das mulheres abrem mão de alguma coisa relacionada ao profissional delas, seja menos horas, seja trocar de emprego, seja sair do emprego e tal, enquanto 6,2% dos homens fazem isso. Sendo que não são amamentadas com o peito a criança. Né? Então, assim, o que a gente está fazendo é escancarando uma realidade para todo mundo falar assim, bater o pé e falar, não, o negócio está errado, está mal dividido, eu estou exausta, porque além de trabalhar, de ter que dar conta, eu dou conta da casa, dou conta da criança, e o cara não se mexe, né? Não se resolve ali, né? E tal. Então, nessa mesma matéria, por exemplo, perguntaram assim, fizeram uma pesquisa com os filhos, né? E 70% dos filhos veem a mãe como uma figura que resolve problemas em casa. E só 12% vê o pai. Aí entra mais um pouco da carga mental que a gente estava falando. Não é? Que é ela que está resolvendo os problemas da casa. E outros 70% das mulheres falam assim, não, tudo bem, o meu companheiro participa ali, né? Participa da criação, da casa, só que eu tenho que pedir, eu tenho que mandar. Essa realidade lá é a mesma realidade daqui. Não é a mesma realidade daqui. Então, o que fazer? Né? O que a gente vai fazer para tentar trazer ferramentas para essa mulher se conscientizar com clareza do que está acontecendo e como comunicar isso para o cara? Né? Como trazer esse assunto, né? E exigir a participação correta, né, de exigir a ocupação do homem naquele papel que é a ele atribuído, sabe? Ele precisa pegar esse papel para ele. E nós estamos nessa cultura de não questionar isso. Né? Eu acho que eu não estou conseguindo ver aqui o nome da pessoa que fez o comentário, mas alguém comentou assim, porcentagem muito baixa de homens abrindo mão. É baixíssimo, né? Assim, é baixíssimo quando a gente ouve. Eu me lembro, assim, todas as vezes que eu tô conversando sobre isso, eu me lembro de uma experiência que eu tive. Eu poderia contar aqui diversas, porque eu trabalhei sempre na área de RH, sempre na área de desenvolvimento de pessoas, e seja pela minha vivência, ou seja pelas pessoas as diversas pessoas que eu já acompanhei, eu sempre vi esse dilema do lado da mulher, né? Nossa, mas agora a minha carreira, como é que eu vou dar um próximo passo? A idade dos meus filhos, eu quero engravidar, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, é um tema de muito conflito. E eu me lembro uma vez, eu nunca fui selecionada, eu nunca fui contratada por homens, eu sempre fui contratada por mulheres, né? E eu me lembro uma vez que eu estava fazendo uma entrevista, era um homem que estava fazendo a entrevista comigo, e todas as vezes que eu chegava, mas você tem filhos? Sim, tenho filhos. Quantos filhos você tem? Eu tenho 3. Nossa, quando eu falava que tinha 3 filhos, você já via a pessoa fazendo assim na cadeira, né? Tipo, meu Deus. E aí, vinha, obviamente, as perguntas padrões, né? E uma delas era, e como que você faz como você faz com os seus filhos para você trabalhar? Primeiro, se eu não tivesse o que fazer com os meus filhos para trabalhar, eu não estava fazendo uma entrevista. Já começa por aí. Né? Segundo, mas tá, tudo bem, entendi. Mas e quando eles ficam doentes, como que você faz? Eu falei, olha, depende. Porque, assim, depende da gravidade da doença, depende de uma série de coisas. Mas, assim, a questão era checar a minha disponibilidade. E é óbvio que quando você tem 3 filhos pequenos, os seus filhos vão ficar doentes, você vai precisar levar seu filho no médico, seu filho vai ficar... N coisas podem acontecer. Eu já estava tão irritada com esse tipo de situação, eu já estava com tanto fogo na calcinha, que a minha resposta para o cara foi, você tem filhos? O que você faz com seus filhos? Porque, cara, por que uma mulher tem que fazer um raio-x de perguntas, o que ela vai fazer com o filho dela? Eu duvido que os homens são questionados, que os pais são questionados dessa forma numa entrevista. Entendeu? Então, assim, a gente começa a entender que a coisa é tão enraizada e a gente acha natural. Então, assim, eu respondi isso, não foi assim,
de um ponto de vista estruturado. Não, ela estava de saco cheio, porque eu queria trabalhar, eu queria construir a minha carreira, mas todas as vezes que eu entrava no assunto maternidade, era como se eu não tivesse competência para trabalhar, porque eu tinha 3 filhos. E essa carga, essa responsabilidade tá aí. E a gente acha que isso é natural, né? E a mulher fica, tá vendo? Eu tenho que abrir mão da minha carreira por causa da maternidade. E claro, essas coisas não são perguntadas para os homens. Você nem passa pela preocupação do próprio homem. Você vê, quando um homem tem filho, não passa pela cabeça dele a preocupação de meu filho vai ficar doente, eu vou ter que levar no pediatra, então eu tenho que avisar no trabalho, então eu tenho que me acertar no trabalho, me organizar de forma diferente e tal. Isso não acontece. Agora que passou o Dia dos Pais, teve um vídeo que viralizou, assim, né, de algum programa dos Estados Unidos, que eu não sei qual eu não me lembro, que perguntaram para os pais, estavam os pais com os filhos andando pela rua, o repórter parava e perguntava assim, você é próximo do seu filho? Sou próximo do meu filho. Posso fazer umas perguntas? Pode. Sei lá, coisas assim, do tipo, o que seu filho gosta de comer? O cara não sabia. O que seu filho gosta de escutar? O cara não sabia. Até aí, né? Ok. Depois começou a perguntar assim, qual o nome do pediatra do seu filho? Qual o nome da escola do seu filho? O nome da professora do seu filho? E assim, chegou ninguém sabia. Os caras não sabiam. Chegou ao ponto do cara não saber os aniversários das filhas. Ele tinha 4 ou 5 filhos e ele não sabia os aniversários das crianças. Aí depois traziam a mãe e faziam a mesma pergunta e a mãe respondia prontamente tudo, né? E, enfim, os caras não sabiam. E o que eu percebo enquanto homem, nas minhas discussões nos grupos de pais, nas empresas, enfim, nos lugares que eu converso com homens, são 2 coisas, né? Primeiro que, quando a gente traz uma conversa, um tópico que é desconfortável para o homem tende culturalmente a responder de forma agressiva ou evasiva, né? Então, quando eu chego para ele e falo assim, você está fazendo uma coisa errada, sabe, você precisa ser mais presente, qualquer coisa desse tipo, parece que isso fere narcisicamente o cara, sabe, assim, coloca ele como em xeque, porque ele está sendo meio que começando a ser derrubado de um pedestal historicamente e socialmente quando ele foi colocado. Mas não é culpa minha de estar lá, mas é responsabilidade sua de refletir sobre isso, porque você vive esses privilégios por ser homem, você vive isso. Então, isso causa muito desconforto na pessoa. A parte do processo de educação do homem é entender que ele precisa sentir esse desconforto e ficar na conversa, não fugir da conversa. Permaneça na conversa, entende? E passa por essa dificuldade, por esse incômodo, para que ele se coloque em contexto diante de uma situação mais geral de como a coisa funciona, né? É que nem a moça que está falando, a Vasquez, né? Ele tem que sair da zona de conforto, porque é muito confortável ficar numa zona de privilégio, né? E assim, também, uma outra coisa que eu acho que eu falo enquanto homem, é o cara, que nem a gente estava falando sobre isso, né? Ele tem que querer sair, assim, de fato, sabe? Ele tem que querer sair de fato dessa zona, porque senão entra uma manipulação muito sutil na relação, onde o cara finge que faz, mas faz mal feito de propósito, e a mulher se sente culpada por cobrar, né? Porque ele está fazendo alguma coisa e ela se sente culpada e se questiona se está fazendo certo ou não, né? Então, enfim, a gente vai conversar sobre algumas ferramentas, né? Mas é basicamente isso que eu acho que acontece com um homem. E aí eu acho que entra, né, entra em várias coisas, né? E aqui dá vontade de falar 200 mil coisas, porque são tantas possibilidades para a gente poder olhar e aprofundar. Mas eu acho que uma delas, né, e aí conectando com a temática que a gente escolheu para essa live, né, que é a mãe exausta e o pai infantilizado, é o quanto que muitas vezes eu já brinquei dessa forma e tenho amigas, tenho pessoas da minha rede que às vezes eu vejo brincando,
e pergunta, né? Quando você tem filho? Ah, com meu marido 4. Ah, com, né? Então, assim, a gente vai infantilizando isso, fica natural a mãe, né? A mulher ficar nesse papel, e ela não tem esse papel, né? Com o marido, ela tem outro papel. E aí a gente vai vendo as dinâmicas ficando cada vez mais difíceis, porque às vezes ela tem que cobrar do marido da mesma forma que ela está cobrando do filho. E aí ela também, né, dá esse tiro no pé, e aí o diálogo acaba ficando um diálogo mais difícil, porque ela não está nesse lugar de mulher e ele não está no lugar de homem, né? Ela está assumindo um lugar de mãe e ele de filho numa relação que não é essa, né? A conversa, ela precisa acontecer, o homem e a mulher precisam sair da zona de conforto, porque zona de conforto não significa que é confortável. Quando a mulher ela assume esse papel 150% e não se permite sair dele, também é uma zona de conforto, apesar de ser desconfortável, né? Então, assim, não é zona de conforto porque é confortável para o homem, é zona de conforto porque não está funcionando para ninguém e está todo mundo mantendo o padrão, mantendo o comportamento. Então, é o conhecido, assim, né? É o conhecido. Então, eu estou sempre exausta, eu sempre tenho que... E agora a gente ouve relatos, assim, muito das mulheres, porque estamos nesse home office, só que não, né? Onde ainda isso fica muito mais misturado, porque homens e mulheres estão trabalhando em casa, os filhos, né? Agora que a gente está retomando ainda a questão das aulas, mas os filhos em casa, então, assim, isso ainda foi muito potencializado agora nesse contexto de pandemia, e a gente precisa, né, enquanto pais e enquanto mães, pensarem numa dinâmica com o intuito de favorecer o grande protagonista dessa conversa, que é o filho, né, que são os filhos, porque isso está interferindo, inclusive, na pessoa que ele vai se tornar lá na frente, né? Está se tornando agora, está em construção, né? Eu penso assim, né? Quanto mais bem dividido, os dois, tanto o pai quanto a mãe, vão estar disponíveis para a criança, para fazer um trabalho melhor. Porque um pai ausente e uma mãe exausta, nenhum dos dois vão estar presentes 100%. Só que o problema é que a mãe sente culpa e o pai não. Né? A culpa é bem clichê das mães, né? Oh, Deus! A culpa acompanha a mulher a vida inteira em qualquer coisa que ela faz, né? Mas você sabe que você falou uma coisa muito interessante. Falou assim, quantos filhos você tem? Ah, com meu marido eu tenho 4, por exemplo. Você vê que a gente, inclusive, a gente enfraquece o problema colocando o humor. Porque a gente faz isso e ri e fala assim mesmo, E, cara, isso é você perpetuar o problema. Não é um assunto de rir, não, é um assunto de chorar, gente. Porque a gente, e você vê, é um assunto tão sério que a gente precisa trazer para a consciência para falar disso de forma séria. Não fazer piada sobre isso, sabe assim? Tanto os homens na roda de homens, mulheres na roda de mulheres, sabe? Não acha graça de uma coisa que não é engraçada. Mude a forma como você vê as coisas, né? E uma coisa interessante é assim, tentar trazer para uma perspectiva da dificuldade do homem de largar a sua família de origem para ocupar o seu lugar na família que ele está construindo ou que ele construiu. Porque é muito comum você ver histórias de homens que ficam principalmente atreladas à mãe e não assumem o seu lugar, né? Um exemplo para ficar muito claro. Às vezes acontece da opinião da mãe com relação à criação do filho ser diferente da sogra, da mãe do cara, né? E ali entra em algum atrito. É responsabilidade do cara chegar na mãe dele e dar um break, porque o que conta é o que o casal decide fazer. E muitas vezes o casal conversa e fala, não, com certeza, minha mãe está errada, a gente quer fazer de outra forma e tal, mas para ali. E ele não dá o passo de brecar a mãe dele. Como é que eu vejo isso? Eu vejo que ele ainda está ligado nessa família de origem com medo de encarar a mãe, com medo de bater de frente com a figura materna, porque ele não cresceu.
certo? Ele não cresceu, ele não saiu dali, assumiu o lugar dele na família dele, para poder comprar essa briga pela família dele, né? Não precisa ser nada violento, ninguém está falando que precisa ser violento, mas muitas vezes o cara... não precisa ser violento, mas muitas vezes o cara dá um passo para trás e deixa a coisa rolar, e aí é a mulher dele que tem que tratar a coisa com a sogra, que não tem nada a ver, entendeu? Isso é só um exemplo, mas... Vamos lá para uma coisa prática, né? Como é que a gente começa? Porque o tempo voa, né, Henrique? O tempo voa. Pelo amor de Deus, você me controla, porque senão... Vamos lá, ó. Nados da live. Cláudio, por favor, controla o tempo. Ai, meu Deus. Então, assim, né? Eu vou trazer uma dica para vocês, para as mulheres fazerem, né? Proponha o seguinte na sua família, uma coisa chamada lista das emoções negativas. Como é que funciona isso? Eu vou dar uma dica de 2 listas. A primeira é essa. Combina com o seu companheiro, com a sua companheira, para vocês fazerem uma lista por determinado tempo, seja um dia, 2 dias, uma semana, vocês que sabem, tá? Que toda vez que a mulher sentir alguma emoção negativa com relação à dinâmica da casa, seja raiva, tristeza, frustração, sentimento de abandono, qualquer coisa desse tipo, ela escreve lá, tristeza, me senti triste. E vai escrever quando aconteceu, ou por que aconteceu, né? Eu fiquei triste porque eu pedi, né? Para ser feito alguma coisa e o cara ficou assistindo televisão ao invés de fazer, e quando eu precisei daquela coisa não estava feita, por exemplo, lavar louça, por exemplo, lavar roupa, né? E faz isso com tudo, né? Com tudo, o máximo possível de coisas, né, para você fazer, e o cara vai fazer também. Depois vocês vão contar o que ele sentiu e o que aconteceu que ocasionou aquele sentimento, é isso, né? Isso, porque Isso, as 2 listas, porque o cara pode, por exemplo, falar que ele se sentiu chateado porque estava fazendo alguma coisa e a mulher estava reclamando da forma que ele estava fazendo. Escreve isso e depois leva para uma conversa. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Isso é uma técnica da psicologia comportamental, né? Porque você precisa mapear o que está acontecendo com você, porque senão o negócio fica tão automático, vai passando, e você perde a dimensão concreta de como a coisa funciona. Então escreve tudo, depois você marca uma hora para a pessoa, fala assim, gente, domingo, 9h30 da noite, a gente vai sentar, as crianças estão dormindo, tal, a gente vai sentar para conversar sobre isso, tá? E você começa a falar, tal dia eu me senti brava porque você não lavou a roupa porque o cesto estava cheio. E começa a falar, e isso é importante porque você começa a trazer os problemas de pequenas doses para vocês irem tentando resolver. E tenta resolver não de uma forma acusatória ou violenta, tá? Isso é uma forma de conversar, tenta fazer uma aliança com a pessoa para resolver o problema. Então não é apontar o dedo e cobrar, ou a pessoa apontar o dedo e brigar e cobrar. Fala assim, nós estamos com um problema, o cesto está ficando cheio e ninguém está lavando, só eu estou lavando. Isso me cansa, eu me senti assim, dessa forma, na segunda, na quarta, no sábado. Entende? Eu estou te mostrando quantas vezes isso se repete no meu cotidiano. O que você acha disso? Qual a sua opinião sobre isso? E isso é muito importante, né, Henrique? Porque eu vejo, né, eu percebo na realidade de muitas mulheres, já senti isso na minha realidade por muito tempo, é que a gente não conversa de forma, olha, tá rolando isso, não tá bom, como é que a gente resolve? A gente deixa a coisa passar do limite, né? Porque aí na hora que você já não tá aguentando mais, e aí tô falando, né, do meu lugar, mulher, você não tá aguentando mais, você já tá de saco cheio, e aí você explode, né? Você fica aquela bomba relógio, que de repente você surta, você sai gritando. Quantas vezes? De vez em quando rola ainda, porque também não sou perfeita. Mas a gente deixa pra hora que não aguenta mais. Aí muitas vezes já entra numa discussão, entra numa agressividade verbal, num jogo de acusação, né? Então essa tarefa, usar essa ferramenta dessa lista, vai ajudar, né, os homens e mulheres a resolver um problema antes que ele se torne maior do que ele está nesse momento, né?
Isso, e você falou uma coisa muito, muito legal. Nós aprendemos um modelo de como conversar, de como resolver problemas. Em algum momento a gente vai fazer uma live sobre isso, sobre como conversar de forma não violenta. Como que você transmite as suas ideias de forma não violenta, né? E as pessoas que forem acompanhando as lives, elas vão ver que uma complementa a outra, porque a gente não consegue falar tudo que pode e precisa falar numa live só. Então, por isso que é interessante acompanhar, porque a gente vai falar sobre isso em algum momento de forma muito detalhada, né? Mas assim, né, já tem em mente isso, ó, eu vou para resolver o problema e não para continuar brigando. E eu vou pedir isso do outro, da outra pessoa também. Quando começarem as acusações, eu falo assim, olha, eu não quero brigar, eu quero resolver. É eu e você contra o problema, não é eu contra você. Vamos tentar mudar a forma como nós estamos conversando. E aí tudo bem, isso fica para uma outra conversa. Mas é excelente isso. Guarda aí, pessoal que vem, né? Então, beleza, tem essa lista. Uma outra lista, a dica número 2 de lista, é a lista dos afazeres domésticos. Então, o que dá para a gente fazer? Combina de fazerem uma lista de tudo que cada um faz, de tudo, nos mínimos detalhes, né? De tudo que você precisa tomar conta numa casa, de todas as tarefas, de todas as decisões, de tudo que precisa ser pensado, tudo. O homem e a mulher vão fazer essa lista e depois vão comparar. É óbvio que a lista da mulher vai ser infinitamente maior, a gente já sabe disso, isso não é a questão. A questão é que na comparação, trazer para a consciência o quão pesado é para um lado e quão leve é para o outro, entende? Para a pessoa perceber que não é só lavar uma roupa, mas é prestar atenção no cesto, é prestar atenção na roupa que está ficando pequena para as crianças, é prestar atenção no uniforme que precisa comprar, é prestar atenção na roupa de sair que está faltando porque já ficou pequeno, porque rasgou, é prestar atenção na roupa do futebol que tem que comprar porque a criança vai começar a fazer futebol e tem que comprar a roupa, entende? E esses detalhes é interessante para os dois perceberem o quão é pesado as pequenas decisões, as pequeninas decisões acumuladas são pesadas. E que fica muito para a mulher e para o cara fica tipo assim, lavar roupa. E às vezes o cara nem pensa, por exemplo, que lavar a roupa no frio não vai secar, vai feder e vai ter que relavar. Ô Henrique, deixa eu só dar uma pausa aqui, porque eu tô dando uma olhada aqui nos comentários. Eu não estou conseguindo ver todos, nem sempre aparecem todos aqui, mas tem um comentário, acho que é da Andréia, se eu não me engano. Meu marido é padrasto dos meus filhos. Percebo que ele tem ciúme dos meus filhos e tem comportamentos parecidos, de vez em quando. Conseguiu pegar? Não estou conseguindo ver tanto aqui. Mas aí já tem essa mistura também dos papéis, né, Henrique? É porque com o padrasto tem que ver qual que é a configuração familiar, né? Como foi decidida aquela configuração familiar. Porque precisa ver, né? Porque assim, na decisão sobre a criança, sobre a família, sobre a casa, como é que ficou acordado entre os dois? Né? Mas aí eu acho que assim, acho que a Andréia está colocando algo que aí acho que fica também para a gente amadurecer, porque esse tipo de configuração hoje é muito comum nas casas. Eu, por exemplo, tenho essa configuração na minha família hoje. Então, sim, assim, como é que a gente lida com isso, né? Acho que é um tema aí depois para a gente falar também numa live específica sobre isso, Henrique. Acho que é um tema que novas configurações familiares, né? Interessante, né? Realmente é bem interessante. Mas aí eu acho que é uma questão, talvez, assim, pensando por um outro lado, que não sei se é o caso dela, não sei se é, mas, né, existem casos assim, de como não está claro, talvez, o papel que ele deva assumir, que papel ele ocupa dentro da família se não está claro que ele vai assumir. Ou né, se está claro lá o papel dele, será que ele conseguiu abrir mão do outro lado? Né? E assim, quando a gente começa a falar sobre configurações familiares, invariavelmente a gente precisa pensar, além do papel social que a gente está falando até agora, mas assim, uma inteligência emocional, sabe, um autoconhecimento, e quanto mais camadas a gente vai colocando numa configuração familiar, vai ficando cada vez mais complicado.
Então esse padrasto, por exemplo, ou como muitos outros em outras situações, outras famílias, precisa entender se ele está bem com a ideia da mulher ter tido outro homem, sabe? Se ele está bem com a ideia de sair da família dele para tomar um lugar de outra pessoa. Se ele está bem com a ideia de criar um filho que foi gerado, né, ajudar a criar o filho que foi gerado num outro casamento. Assim, tudo isso é um pouco diferente para cada um, porque depende da criação, depende da construção psicológica da pessoa, um monte de coisa, né? Mas é realmente um tema muito interessante. Eu acho que é um tema interessante, eu acho que vale a pena a gente falar. E de qualquer forma, né, tudo é possível, tem que ter uma investigação, mas eu sempre sou partidária e sempre falo, a conversa é a melhor coisa, né? Conversar sobre isso e colocar a sua necessidade, escutar a necessidade do outro e entender como é que você, né, enquanto casal, vai fazer essa organização familiar. Para mim é sempre um caminho. E aí também, se está difícil, se é desafiador fazer isso, poxa, tem muitos profissionais que estão aí, que podem ajudar, né, Henrique, nesse com certeza. trabalho, nesse processo. E eu acho que é um tema, Andréia, fica com a gente aqui na websérie, tenho certeza que você vai encontrar formas aqui de lidar com tudo isso, porque inclusive essa é a proposta, né? A gente conseguir trazer conversas que a gente faça um ponto de virada realmente aí na educação das crianças, né? É isso aí. E é buscar ajuda quando precisar. E esse é um problema do homem, né? A gente tem muita dificuldade de lidar com coisas que machucam. A gente não foi ensinado desde criança a fazer isso, né? E a gente vai falar sobre isso. Vamos falar da ferramenta para a gente terminar daqui a pouquinho a nossa live. A gente falou já da lista, da ferramenta, lista de emoções negativas para homens e mulheres fazerem. Aí você estava falando da lista de afazeres domésticos, homens e mulheres, né? Fazerem uma lista detalhada do que cada um faz, né? Sobre o que rola numa casa. Lavar roupa é muito mais do que colocar roupa na máquina e estender, né? Você sabe que eu estava conversando numa roda de pais e um pai falou assim: eu chego tão cansado do trabalho, não consigo pensar em nada. Aí eu já compro tudo automático, assim, já compro aspirador automático, a melhor máquina, a melhor lava-louça, que vai não ter problema, né? E a gente fez a pergunta para ele assim, tá, mas quem é que liga esse aspirador automático? Quem é que Silêncio, sabe quando né? tem que ligar? Ué. Silêncio. Exatamente. Né? Então, e aí vocês vão comparar essas listas. Isso tudo é para mapear o que está acontecendo. Começar a mapear o que está acontecendo para deixar muito claro um para o outro, né, o que está acontecendo. Aí, veja bem, e aí entra aquele problema que a gente estava falando no começo. Conversaram, né, as pessoas conversaram, vamos tentar mudar aqui, vamos tentar mudar lá e tal, né? Se existe, veja bem, se existe um ímpeto real do cara de falar, não, eu vou mudar, vou fazer autocrítica, vou fazer diferente, quero aprender, etc., vou me virar aqui para aprender e tal, é justo, assim, né, dependendo de cada casal, que exista ali uma paciência das duas partes, né, que exista uma ajuda de ambas as partes, como aconteceu comigo quando eu me casei com a Gabriela, que a gente foi morar junto, enfim. Eu falei, eu quero, não é natural, não é intuitivo para mim fazer algumas coisas. Então eu fiz lista, eu colei na parede, eu fiz não sei o que lá, mas teve hora que eu falei para ela assim, eu estou me esforçando muito, é a minha responsabilidade, eu sei, mas eu peço paciência. Eu peço que você me mostre o que eu não sei fazer, que eu não aprendi na minha vida e tal. Então eu acho que isso, se o cara quiser realmente e tiver claro para os dois, beleza, eu acho interessante que exista essa parceria e tal, né? Agora, se você vê que o cara fala meia boca, sabe? Do tipo, eu vou lá, vou dobrar a roupa, eu tô com roupa na cabeça hoje, né? Vou dobrar a roupa, ele vai dobrando devagarzinho na frente da televisão, aí ele não está dando o melhor dele, porque existe uma série de outras coisas que precisam ser feitas, por exemplo.
E a mulher fica presa num limbo do tipo, ele está fazendo, mas está fazendo mal, mas eu preciso esperar, eu tenho que ter paciência, aí eu vou ensinar, mas não é minha responsabilidade, mas eu vou cobrar, mas se eu cobrar eu tenho culpa, e fica nesse limbo, né? Rodando. Então faz aquilo que vai mantê-la na carga mental alta, né? Deixa que eu faço. Isso. Deixa que eu faço. Acaba tomando essa atitude. 4 horas dobrando a roupa, deixa que eu faço. Isso. Então, olha só. Isso que a gente está falando pode ser resolvido também com aquelas listas, porque isso pode tudo entrar na lista. Essas listas são maravilhosas para mapear o que está acontecendo, tá? Beleza. Então, uma última ferramenta aqui, né? Você pode definir o que a gente chama de ministérios na casa, né? Se assim for conveniente para os dois. Mas, por exemplo, você pode criar o Ministério da Educação, você pode criar o Ministério da Saúde, você pode criar o Ministério do Lazer, né? E atribuir a cada pessoa claramente quem vai cuidar de cada ministério. Né? Não que você não possa pedir ajuda para o outro quando necessário, mas quando não nomeia nada, não é de ninguém. Entende? Quando você não nomeia... Cachorro com 2 donos morre de fome. Não é nada de ninguém, exatamente. Então, assim, olha, vamos tentar o seguinte, eu vou tomar conta da saúde das crianças, então eu sei quando tem que vacinar, eu sei quando tem que levar no médico, eu sei tudo, mas você toma conta da educação, então é você que vai pagar a mensalidade da escola, ou acompanhar o menino na escola, ou ajudar na lição de casa, ou ter certeza que ele está aprendendo ou não está aprendendo, e enfim, né, você que vai tomar conta do Ministério da Alimentação, ou seja, você que vai ver se o armário está acabando a comida, onde compra mais barato, o que cozinhar para a família de uma forma balanceada e etc. Tá? Então essa atribuição de papel é interessante, não que você não possa pedir ajuda quando necessário, tipo, eu não consigo levar no médico hoje, você pode levar? Ou você está na rua, passa no mercado, eu sei que é minha obrigação, mas passa no mercado, você, enfim, né? Mas é isso, atribuição de responsabilidade. A gente está falando de ter uma pessoa responsável para esse objetivo, né? Tirar esse homem do lugar infantilizado e essa mulher dessa exaustão. Esse é o objetivo. Então, cada área ali da casa com o seu responsável, mas parceria é a essência do rolê todo, né? Porque, às vezes, a gente sabe que o dia a dia ou o outro pode ter algum imprevisto, né? Isso. E assim, pode não ser o melhor para o casal, pode não ser, né? Mas é um ponto de partida. Porque quando você está num limbo que você não sabe como resolver, você precisa começar por algum lugar. Algum lugar precisa começar, entendeu? Para você ir construindo a partir dali. Então hoje a gente traz essas dicas, né? Façam as listas, atribuam responsabilidades. Não é a mulher atribuir, os dois conversarem para em consenso entenderem quem vai fazer o quê, né? Façam as listas, façam os ministérios, estude o contexto social, estude o porquê que nós somos assim, sabe assim, vai procurar ler assim para você... Eu vi a maratona, a temporada lá no Fogo na Calcinha, onde a gente conversou sobre um monte de coisa, desses dilemas do educar, né? O Google tá aí, dá para você pesquisar tem várias formas, né? Consuma conteúdo que te ajude a pensar a realidade de uma forma diferente para sair do lugar onde você está. Nada sai por mágica, entende? Não é você não está no dedo e a coisa resolve. Então tem esse ímpeto de procurar informação, né? E para a pessoa, muito provavelmente 99% disso, que seja o homem, assim, tenha o ímpeto real de sair de um lugar acomodado. Tenha o ímpeto real e se pergunte: que lugar eu quero ocupar? Qual é o meu lugar hoje? E para onde eu quero ir? E como eu faço para ir? Sabe, o Clóvis de Barros, aquele professor de filosofia, Clóvis de Barros, ele tem um muito interessante que ele fala assim num vídeo: você tem brio? Sabe, não sei se você já viu esse vídeo falando sobre estudar, né? Cara, você tem que ter brio, você tem que ter vontade, você tem que pegar o livro e ler, até entender aquele parágrafo e pá, tá. E é isso que o homem precisa para ocupar o lugar dele. E ter essa atitude é uma atitude muito incômoda para o homem. É muito difícil. Então, o homem que está escutando, que vê esse vídeo, enfim, tenha esse brio, sabe assim, tenha essa vontade, que é o papel do adulto e não da criança, né? A criança se leva pela mão, o adulto tem que pegar a criança na mão para levar. Então, saia do papel infantilizado e cresça. Ocupe o seu lugar. Tenha coragem de ocupar, né? É isso. Eu sempre falo, né, até no meu trabalho, né, de desenvolvimento focado em mulheres,
falo muito disso, né? Da frequência do adulto saudável e da frequência do adulto infantilizado. Então não fica nessa... É natural, assim, faz parte da nossa jornada, vez ou outra, ficar nesse adulto infantilizado, quer se colocar como vítima, querer salvar o mundo, enfim, tem algumas características disso. É importante que você se reconheça, puxa, eu estou infantilizada aqui, mas eu quero ir para um outro lugar, eu não sou uma criança, né? Eu não sou uma criança, eu sou uma adulta, sou um homem, eu sou uma mulher. Então, a gente precisa lembrar disso, e aquilo que a gente não sabe, a gente pode buscar aprender. E tem muitas formas de fazer isso hoje, né? Vamos combinar, né? E dá para fazer diferente, dá para aprender a fazer diferente, sem desculpinha. Isso aí. Acompanha a gente que vai aprender um pouquinho de ferramenta. Exatamente, vem com a gente que você vai se dar bem. O Henrique, tem um comentário aqui, é do meu mozão, lindo, maravilhoso. O ministro é responsável, inclusive, por delegar a tarefa, caso ele não possa fazer naquele momento, tipo, é isso? Como isso, né, Henrique? Repete para mim, por favor. Ele está colocando aqui, o ministro é responsável, lá a gente estava falando dos ministérios, sim, né? Então, o ministério tem o ministro. O ministro é responsável, inclusive, por delegar a tarefa, caso ele não possa fazer naquele momento? É isso? Sim, ele é o responsável, né? Ele é o responsável. Assim, nada impede, por exemplo, de que eu não sou o ministro daquilo, mas eu estou vendo que alguma coisa precisa ser feita. Eu posso chegar no outro e falar, eu percebi tal coisa. Você já pensou sobre isso? Eu estou na rua e lembrei sem querer que está faltando alguma coisa, eu vou comprar. Você já está planejando em comprar? Você comprou online? Você vai fazer isso em algum momento e tal? Mas é atribuir a responsabilidade de cada um e tentar não atropelar o outro, né? Você está lá para auxiliar o outro, né? Uma ferramenta de auxílio, mas não atropelar a decisão do outro, né? Do tipo, o ministro da alimentação vai comprar amanhã a comida, mas eu acho que tem que comprar hoje, eu vou e atropelo e compro. Não faça isso, você está, né? Não faça isso. Converse com a pessoa para, né, arrumar um consenso ali. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Não, mas eu vejo assim também. E eu acho, né, assim, o que eu percebo, né, e aí a gente está falando, é óbvio que a gente está direcionando isso aqui para uma dinâmica dentro de casa, né, mas eu faço quando eu ouço, né, e quando você compartilhou comigo essa ferramenta, eu lembrei muito do contexto, né, corporativo das empresas. Então, assim, cada empresa é formada por departamento, cada departamento é responsável por algo, e a gente faz algo, né, ali naquela codependência, naquela colaboração, mas o responsável não é nem para atropelar e nem deixa que eu deixo, né? Encontrar esse equilíbrio e lembrando que o objetivo dessas ferramentas é que o homem saia desse lugar infantilizado e a mulher saia desse lugar da exaustão. Porque o homem ocupando esse espaço e a mulher menos exausta, todo mundo vai ganhar. E homem e mulher nessa parceria na educação dos filhos, quem ganha ainda mais é a molecada, né? É isso aí. Eu acho que é isso. Henrique, que delícia a nossa estreia, que a gente conversa pra caramba, né? Então a gente está aqui querendo compartilhar um monte de coisa para ajudar aí, né, homens e mulheres na educação. Acreditamos, vou falar um pouquinho por mim, vou deixar o Henrique fechar com a fala dele. Eu acredito muito que se a gente cuidar melhor da educação dos nossos filhos, se a gente cuidar melhor, né, da rotina da nossa casa, essa mãe que está exausta, ela vai ter mais energia e mais tranquilidade para cuidar dos outros papéis, né? Muitas vezes, quando eu vou fazer um trabalho com mulheres, a queixa às vezes é profissional, mas não tem como a gente não olhar para as esferas da vida e organizar cada caixinha, né? Então, se em casa as coisas estiverem mais organizadas e mais equilibradas, fica mais fácil também a gente cuidar das outras coisas, né? Falando aí né, representando a fala das mulheres. Então, esse projeto, para mim, é um projeto, sim, com muito carinho, né?
Eu lembro que, assim, várias vezes na minha jornada eu fui recorrer a ferramentas novas, a coisas novas. O primeiro livro que eu comprei para buscar ser uma mãe melhor foi Quem Ama Educa, do Isami Tiba. Quando ele faleceu, eu chorei, porque aquele homem não tem ideia o quanto que ele me ajudou na educação dos meus filhos. E a gente precisa buscar isso para conseguir estar mais em paz com a gente mesma, para equilibrar e integrar os outros nossos papéis. Então, esse projeto aqui, para mim, é um projeto do coração, porque eu sei que quando maternidade, quando casa está mais organizada, a gente tem energia para fazer outras coisas também, né? Uhum. É isso aí. E a ideia, o que eu gostei desse projeto é que a gente aprende não só a pensar o contexto que a gente está falando aqui agora, mas a como fazer, né? Como fazer de fato alguma coisa. A gente não vai trazer todas as respostas, né? Mas a gente vai trazer algumas alternativas, algumas possibilidades, né? Alguns caminhos que você pode seguir. Porque é o que mais falta, né? Eu acho que a gente chega em alguns pontos na jornada paterna que a gente não sabe o que fazer. É muito constante isso, sabe? O que eu vou fazer diferente, né? O que fazer? E pensar que nada é natural, tudo é construído, sabe? A gente constrói tijolinho por tijolinho no cotidiano. E a gente vai aprender a construir uma coisa mais bacana daqui para frente, que é bom para todo mundo, que nem você falou, né? A minha liberdade é a sua liberdade é a minha liberdade também. Pessoal, gratidão por quem esteve aqui ao vivo com a gente, marcando presença aí nessa estreia. Para quem está assistindo também a gravação, gratidão. Né? Esperamos que a gente compartilhou aqui facilite aí a sua rotina familiar. Voltaremos quinta-feira, às 10 horas, falando de um outro tema também importante, né, Henrique? Que é sobre esse jogo do poder, que isso não é natural. Então, é um tema que conversa bastante com o que a gente falou aqui hoje. Então, se faz sentido para você, coloca aí na agenda para estar com a gente ao vivo, mas todas as lives ficarão gravadas aí no IGTV também. Boa semana, né? Semana começando. É isso aí. Boa semana para todo mundo e um grande abraço. Obrigada, Henrique. Adorei. Viu? Um beijo grande. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.